19 de janeiro de 2024, começa agora a 4ª temporada do Pauta Pública. Que prazer voltar a ter esse encontro semanal com vocês. Eu sou Andréa Dipp, estou aqui ao lado da minha parceira de microfones por mais um ano, Clarissa Levi. E aí, bora para mais uma temporada, Clary? Bora, Dipp, bora, ouvintes. Vamos que vamos, porque 2024 por aqui vai ser um ano para a gente abordar e se aprofundar em questões que são decisivas para os nossos tempos. Por isso, o tema dessa temporada que a gente pensou é conversas que não podemos mais adiar. Para quem já acompanha, a gente vai seguir no mesmo caminho que viemos construindo ao longo desses primeiros anos, que é de tentar trazer aqui para o programa conversas sobre temas importantes com pessoas que têm perspectivas interessantes e originais para esses assuntos que não podem mais esperar. Ou seja, que no fim de cada entrevista a gente saia um pouco diferente do que entrou, nem que seja com uma questão na cabeça, uma perspectiva, uma curiosidade sobre um assunto, ou até mesmo aquele incômodo que dá quando a gente sai do lugar comum e das respostas prontas. Essa é a nossa proposta e a gente espera que vocês venham com a gente. E aí vamos começar já de cara com um programa que sintetiza tudo isso que a gente está falando aqui. Para a abertura de hoje, da temporada, a gente vai trazer uma conversa sobre subjetividades e política. Como certas emoções e crenças são mobilizadas para atrair pessoas a produzirem discursos de ódio. Como essas ideias que se infiltram no cotidiano das pessoas conseguem ser instrumentalizadas, geralmente pela extrema-direita, que consegue ir conquistando o público, batendo muito numa suposta luta do bem contra o mal. Sendo que aí mal pode ser tudo aquilo que é diferente ou divergente, desde uma identidade de gênero até simplesmente a defesa de uma sociedade economicamente mais igualitária. O pânico moral tá aí, infiltrado em todas as camadas da política e das nossas relações contemporâneas. De como consumimos notícia e entretenimento, das nossas conversas nas redes sociais, nos grupos de família e de condomínio. E a gente pode ver exemplos práticos de como isso pode ser utilizado para expor e perseguir alguém e até eleger presidentes. Assunto complexo e tenso, e por isso nada melhor que trazer para essa conversa alguém que se aprofunda justamente nesses fatores subjetivos e morais e como eles se ligam a fenômenos políticos. Na estreia dessa nova temporada, a gente tem o prazer de receber o professor, psicólogo e psicanalista Christian Dunker. O Dunker dispensa apresentações, gente? Ele é um comunicador muito ativo dessa área, é autor de inúmeros artigos e livros, entre eles Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, de 2015, e Lacan e a Democracia, de 2022, ambos publicados pela editora Boitempo. Não é corte lacaniano, mas antes da gente ir para o que interessa, a gente precisa passar alguns recados breves e super importantes. Muita gente ainda está retomando o ritmo do ano, então, principalmente nesse começo de temporada, é muito importante para vocês aí que gostam do nosso trabalho, darem aquele aviso nas redes sociais de que o Pauta Pública está de volta. Então, gente, se puderem, compartilhem, façam algum barulho aí, indiquem para os amigos, que tudo isso ajuda o programa demais. Se você ainda não segue o Pauta Pública, aproveita e já aperta aí seguir no tocador de podcast que você está usando. A gente está no Spotify, no Deezer, na Apple e onde mais você procurar. Aproveita aí o começo de ano e nos dá 5 estrelas. Por aqui a gente agradece muito. E aí, vale lembrar que esse programa existe graças ao apoio das nossas aliadas e aliados, pessoas que contribuem mensalmente com a Pública e que recebem esse programa já na quinta. Se você quiser saber mais sobre como apoiar o nosso trabalho, é só acessar aliados.apublica.org, que lá está tudo explicadinho. Passados os recados, vamos para a pauta. Dunker, é um prazer enorme ter você para estrear essa temporada. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Estreando com vocês, é um prazer para mim também. Dunker, criar e disseminar o pânico moral ao redor de algumas pautas tem sido uma das estratégias mais usadas pela extrema-direita hoje, Por exemplo, com o fantasma da ideologia de gênero, eles usam até Gramsci, para dar a ideia de que os professores têm agendas secretas de doutrinação, que vão incentivar crianças de 5 anos a fazer sexo, ou convencer meninos a serem meninas, meninas a serem meninos, que pessoas LGBT são pedófilas, enfim. E eu acho que no centro, desse pânico moral também sempre aparece a destruição da família. Isso é repetido incessantemente nas redes sociais, nos congressos internacionais, etc.
E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é por que ainda hoje essa estratégia é eficiente? Por que esse pânico moral, sobretudo ao redor dessa destruição da família, que vem de inúmeras fontes, por que isso ainda mobiliza corações e mentes? E é uma boa questão, porque ela faz a gente assim escutar o trajeto pelo qual a defesa de práticas de orientação sexual mais livres, famílias de composição mais livre, orientações de gênero mais livre, porque isso é sentido como uma ameaça, né? Ou seja, qual é a tramitação que está em jogo para que isso seja revertido primeiro em medo, depois em culpa, e daí da culpa em ódio. Você tem uma série, ela não começa com eu vou bater nessas LGBTQIA+, defensoras de gente aprisionada e etc. Você tem todo um percurso e que me parece, assim, em algum momento, falta uma boa resposta do lado de cá, né? Ou seja, falta uma resposta que diga, no fundo, convincentemente, que entre nos termos, vamos dizer assim, dessa equação. No fundo, nós queremos uma família melhor. Nós queremos uma família onde tenha mais amor entre as pessoas, onde tenha mais equidade, onde o pai possa ser o melhor pai e uma mãe possa ser uma melhor mãe. Só que a gente não consegue traduzir a nossa posição nesses termos. E isso torna, então, o significante família apropriado por um discurso. Ele pertence a um discurso. Isso é muito ruim. Isso é como se a gente não conseguisse falar exatamente desse termo, né? Usar esse significante, e ele é um significante que está muito caro para as pessoas. Ele pertence à história da vida das pessoas, ele representa uma série de coisas, ele é manipulável para, enfim, diferentes formas religiosas, né? E isso, quer dizer, coloca o outro lado na posição de alguém que está contra a família. Tem um autor americano que é um trabalho razoável, né, mas que tem um mérito muito interessante, é um trabalho antigo, de 2012, né, onde ele fazia análise de discurso conservador e discurso liberal, né, progressista nos Estados Unidos. E ele dizia assim, olha, os liberais eles estão muito fortes em dois significantes de valência moral muito importantes, justiça e cuidado. Então, quando a gente quer mais justiça e quando a gente quer cuidar das populações mais vulneráveis, oprimidas, excluídas, segregadas, esse ponto a gente marca de braçada. Só que você tem mais 3 posições onde a gente não consegue fazer essa captura que eles estão conseguindo com a gente. Que é, em primeiro lugar, como a gente fala de autoridade. A gente não fala, a gente está justamente querendo equidade. Não, mas equidade não é o oposto da autoridade, né? A autoridade é uma coisa que se não se verter em dominação e opressão, tudo bem. Bom, a gente pode ter uma autoridade que seja... Mas veja como é complicado para a gente falar disso. Segundo lugar, lealdade. O que é a família? A família é um sistema de lealdades. E daí você amplia ela e você cria um grupo. Daí você amplia aquilo e você tem uma comunidade. E essa comunidade vai ser leal com você, ela vai te proteger. Ela não vai deixar você cair na injustiça e na falta de cuidado. Então você só precisa dessa turma se você não for leal. E se você não pactuar com o que a gente chama de autoridade. Em terceiro lugar, tem um tema moral que é quase assim estranho, né? Se a gente for olhar de longe, que é o tema da pureza e da limpeza, que aparece ligado com a família. A família é o lugar da pureza para um certo discurso. Porque a família é o lugar onde a gente limpa, onde a gente toma banho, ou a família é o lugar onde estão nossas crianças, nossas mulheres, essas que não têm, enfim, essas coisas libidinais por aí. Então, não marcamos essa pauta. Vamos pensar no Brasil, um país racista, onde por muito tempo a sujeira tem uma valência com o racismo. Esse discurso faz assim e engloba isso.
E aí tem uma pauta moral que a gente divide e que às vezes ganha, às vezes perde, que é liberdade e opressão. Por isso, essas discussões meio etruscas de não, mas você quer liberdade de expressão para ofender os outros, para agredir os outros, para odiar os outros. Não. Isto é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é sem Supremo Tribunal Federal. A verdadeira liberdade... E daí vem essas avacalhações, mas que fazem, vamos dizer assim, um empate justo no final do dia. Eles falam que a liberdade é essa, a gente acha a liberdade é aquilo. Todo mundo, 8 de janeiro, termina feliz ou infeliz. A gente vai voltar nesse ponto aí da liberdade de expressão e cancelamento mais para frente. Mas primeiro eu queria te perguntar, eu estava vendo um vídeo seu hoje sobre o papel da culpa na religião, né? Você fala culpa, vergonha, nojo, você também fala dessa hierarquia moral, né? Então tem os desonestos e os honestos, né? O bem contra o mal. Eu queria também te ouvir um pouco de que maneira que a religião, pensando mais no cristianismo, que é a religião predominante no Brasil hoje, interfere nessas narrativas de pânico moral. E a gente pode dizer que eles estão nessa matéria há 1000 anos. Eles têm um know-how nesse negócio que a gente precisa reconhecer. Né? Mas vamos dizer como Weber que a ética protestante vem com o espírito do capitalismo. E, portanto, cada momento novo do capitalismo e cada incidência do capitalismo, centro, periferia, ela vai requerer uma forma religiosa. Uma invenção do espírito, vamos chamar assim. E o que a gente tem nos últimos tempos e tem feito uma transformação que ainda está por se interpretar é uma metamorfose dentro do cristianismo. Né? A ponto de muita gente dizer, não, mas isso é o contrário do que eu sempre ouvi. Cristo atrás de uma arma, pastor ganhando com carros de último tipo, prosperidade para todo mundo, que a riqueza é o que vale. Vamos comprar rádios, televisões, mas não vamos comprar universidades nem escolas. É um mundo de ponta cabeça. No fundo, parece uma invenção brasileira de uma religiosidade neoliberal. E isso, vamos dizer assim, é um salto de última geração. Isso é uma invenção que o Brasil está exportando para Tanzânia, Namíbia, Antilhas, num lugar onde você tem essa forma de religiosidade. Então, precisa escutar que ela está mais adaptada aos novos tempos. Ela tem a ver com o regime de trabalho flexível, ela tem a ver com o uso de sofrimento para aumentar desempenho, ela tem que ver com laços mais instrumentais entre pessoas, ela tem que ver com uma coisa muito interessante, estudar teologia, né? Estou quebrando a cabeça com isso, protestante, tem os textos do Paul Tillich, né? Porque é um jeito de você pegar o sagrado e colocar ele no cotidiano. Então, Jesus está ali no ponto de ônibus, Deus segurou a barra ali quando você passou de ano, é uma relação extremamente viva, né, com o sagrado. Quer dizer, então você precisa de alguns ingredientes para marcar o ponto do espírito do capitalismo. Reverter, criticar, alterar um discurso como esse vai depender da gente produzir um outro regime de crenças. Um regime de crenças que resolva alguns problemas. Porque se isso é necessário para esse nosso momento, eu acho que não vai bastar dizer, olha, nessa parada a gente passa. Pode ficar. A gente entrega isso porque a gente não tem nada a oferecer em troca. E aí, de novo, problema para, enfim, uma certa reinvenção do que a gente poderia chamar assim, uma forma de religiosidade deflacionada da teologia, deflacionada do transcendental. E que a gente tem no Brasil. É a teologia da libertação, é a teologia católica de esquerda. Onde foi parar essa tradição? A gente perdeu isso aí. E se a gente perdeu esse fio da meada, é uma parte da nossa história desejante que também se vai. O que acontece nessa metamorfose? A culpa deixa de ser um mesmo afeto. Para o catolicismo tradicional, a culpa era um sistema de circulação e compartilhamento. Eu peco, você peca, nós pecamos.
eu me confesso, a gente faz a penitência, estamos todos puros para pecar novamente. E não somos todos pecadores, irmãos de sangue no pecado e na culpa. Legal, faz comunidade, né? Faz produzir, vamos dizer assim, sistemas de purificação, cria autoridade. O Papa, o confessor e etc. O que mudou? Tem uma religiosidade em que a culpa não está mais dentro de nós, porque nós estamos seguindo tudo certinho. Nós estamos entregando aqui, nós estamos nos vestindo corretamente, nós estamos nos casando corretamente, nós estamos fazendo a família correta. Então, onde é que vai parar a culpa? Fora, outside. Isso torna a culpa uma máquina de guerra, e não uma máquina de estamos juntos na culpa. Né? Isso cria uma outra maneira da gente articular politicamente esse circuito de afetos. Infelizmente, eu tenho tentado dizer isso, não sei se vale a pena dizer ou não, a esquerda também se inventou um sistema de purificação, que é a purificação revolucionária. Olha, é aquela que sofre interseccionalmente, acumulando todas as desvantagens e que está no bom, não é bem o revolucionário, mas é o que está no lugar do revolucionário. É o que vai fazer a revolução. Né? É o lumper, né? É aquele que está fora, inclusive, do mercado de trabalho. O que isso cria? Né? É uma espécie de choque de culpa minha, culpa sua. Mas nós estamos brigando em cima da culpa. E aí a gente explora muito bem esse outro terreno, que, no meu entender, por exemplo, poderia ser a vergonha. A vergonha é um afeto muito mais possante, mais qualificado, mais cognitivamente interessante que a tá Mas a culpa é muito tentadora, a culpa leva para o ódio monetiza, vicia, tá aí disponível nos algoritmos da vida. Dunker, acho que a gente vai voltar a falar sobre essa monetização do ódio um pouco mais para frente, mas eu queria aproveitar que ainda é começo do programa, e na verdade ainda é comecinho de ano, por mais que pareça que esse janeiro já está acelerado, e eu queria tentar alongar um pouco o assunto, na verdade o pretexto nessa coisa de começos e recomeços, né? Aqui eu tenho um pouco a sensação de que se o ano passado começou caótico, mas também com esperanças, parece que esse ano de 2024 começou caótico também, mas com menos esperança. Não sei se parte disso tem a ver com o calor recorde que a gente viveu, se tem parte a ver com as chuvas ou com essa iminência de que a gente vai ver eventos extremos climáticos cada vez mais frequentes, né? Então eu queria te perguntar sobre isso, sobre o peso que essa iminência de um colapso climático pode gerar na gente. O que está gerando? Como é que você tem visto isso? Bom, em primeiro lugar, é uma pauta, estava aí, mas em primeiro lugar nova. Ela fazia parte da paisagem, enquanto a gente pode falar em paisagem, mas a ideia da ansiedade climática, de que precisa fazer alguma coisa, que está pegando mesmo, ela está entrando agora. Eu acho isso muito interessante, comparando com o começo do ano passado, e eu acho que isso é melhor. Estou mais otimista com isso. Né? Inclusive porque isso é uma pauta real. Né? Você tem discussões que levam a tomadas de responsabilidade, você tem implicações em curso, você tem uma consciência que está se formando em torno dessa conversa. Né? Bom, estamos atrasados, teve devastação, aumentou no Cerrado, diminuiu na Amazônia. Também acho que os atores estão mais sensíveis a críticas, a regulações, a conversa, ainda que existam derrotas. Eu estou achando um assunto promissor. Que bom que a gente parou de discutir cloroquina, parou de discutir se a Terra é redonda. Nós estamos discutindo um negócio que dessa vez é para valer, e tem que discutir mesmo, e eu acho que isso é renovador, num certo sentido. Agora, essa angústia climática, ela está trazendo uma coisa que eu nunca tinha visto, que são pessoas, vamos dizer assim, não militantes, não muito próximas da questão, mas dizendo, eu acho que eu não vou fazer um plano de aposentadoria. Por quê? De repente o mundo não chega até lá.
Eu não sei, tem ideia de ter filhos, penso que sim, pode ser que não, mas eu acho que não, por quê? Porque, não sei, não tô certo, seguro, mas de repente não vai, a coisa não vai continuar muito mais tempo e que a gente tem uma vida assim, futura, mas talvez próximas 2 gerações, que vai ser muito ruim, que vai ser insuportável. E isso muda muito, muda agora, né? Porque muda a perspectivação, muda o sentido de pertencimento, muda a nossa capacidade de sonhar, encurta sonho, produz sonhos defensivos. Tem muitas coisas que eu diria assim são bem ruins e que vão vindo com isso que a gente chama de angústia ou ansiedade climática. Queria seguir nesse gancho, nisso que você falou do medo, isso que você chamou desse encurtamento de sonhos, né? Para te perguntar como é que você tem visto, o que você tem pensado justamente sobre essa sensação de não tem nada mais que a gente possa fazer, ou não há nada que a gente possa fazer. Acho que essa não é necessariamente uma sensação nova, mas eu, pelo menos na minha geração, tenho escutado muito, né? Num mundo dominado aí por grandes corporações, onde, por exemplo, a gente não consegue nem evitar que as empresas roubem ou usem nossos dados, né? Não consegue nem evitar que outras formas de vida desapareçam por conta das mudanças climáticas. E aí, de que maneira essa sensação geral, talvez que tem um pouco de falta de autonomia, dessa fase do capitalismo nos afeta? Como é que você tem olhado para isso? Olha, aí eu acho que o Lacan ele teve uma intuição bem interessante, né? Quando ele olhou para a psicopatologia da psicanálise e falou, olha, a gente talvez vai começar a sofrer de outro jeito, né? Antes tinha esse conflito moral contra desejo, moralidade bem definida, a gente se defende, daí a gente rodou para uma forma de sofrimento narcísica. Não me adapto, me sinto vazio, sozinho, tem algo que na minha forma, o indivíduo me faz sofrer, né? Acho que a gente está indo para um outro momento onde a diferença que vai importar vai ser entre potência e impossibilidade. Acho que boa parte do tipo de questão que você está trazendo está baseado assim, subjetividades que foram nascidas e criadas à base de uma hiperpotência, clica, acontece, você faz, vai, a transformação é muito acelerada, junto com isso, idealização de tempo de transformação, com a aceleração do mundo, tudo mais rápido, mais tecnologia, acredita que vai, quer dizer, a gente se formou numa temporalidade de mundo que não é a temporalidade real, é a temporalidade digital. Isso produz um sistema de oposições que é hiperpotência e impotência. Ou eu vou fazer uma coisa que vai ser, do caramba, que vai mudar, a gente vai conseguir realmente aqui alterar a rota do barco. Ou a gente não pode nada. Ou me demito. Ou as forças do cosmos são tão maiores do que as minhas possibilidades que eu só posso dar WO. O que eu estou evitando com essa alternância entre onipotência e impotência, né? Que tem coisas que são estruturalmente impossíveis, né? Vamos dizer assim, certos impasses, certas dificuldades, elas não são falta de força e boa vontade, falta de fé, falta de conhecimento, falta de educação, falta de poder. Coisas que tem poder para caramba e não dá para fazer. Não dá para fazer. E aí vem lá o Freud dizendo, governar, você pode ter todo o poder do mundo, mas você não consegue. Criamos uma invenção de que assim, a felicidade, enquanto estado perene e permanente, ela é uma coisa que você pode adquirir em algum lugar. Está vendendo, você só não tem o dinheiro para... Isso é loucura. Isso é negação do... Não tem, gente. Não tem isso aí. Suspende que não tem. Relações humanas, amores, não tem. Dá para se salvar, mas tem que reduzir muito. Né? A promessa que o outro põe na sua cabecinha de que é porco e parafuso. Não é. E aí também falando, né, sobre
isso que você trouxe sobre temporalidade digital, esse momento de que é tudo muito rápido, as pessoas também mudam de ideia muito rápido, também cancelam outras pessoas muito rápido, né? Então eu queria puxar a conversa para o cancelamento. E aí pensando que, ao mesmo tempo em que a própria extrema-direita se diz vítima, né, o tempo todo dessa cultura do cancelamento, como você disse no começo, usa como um pretexto para o que eles entendem como liberdade de expressão, que geralmente vem com carga homofóbica, racista, machista, né? Eles também promovem e alimentam isso, né? Sobretudo através, de volta ali, no nosso começo da conversa, sobre o pânico moral. Então, fulano é pedófilo, é ladrão, é doutrinador, etc. Mas, além disso, eu acho que tem um outro componente que nem sempre é discutido, que é como o cancelamento também acontece um pouco na lógica do pecado, de que não existe pecadinho e pecadão. Se alguém falou uma besteira, ela vai ser cancelada eternamente, da mesma maneira que alguém que comprovadamente abusou sexualmente de outra pessoa, né? Eu entrevistei recentemente uma filósofa polonesa muito boa, a Ewa Majewska, que ela falava um pouco sobre isso, assim, sobre como, às vezes, o cancelamento é ainda mais cruel que a lei penal, que já é cruel, porque não tem prazo, não tem pena, é prisão perpétua ou morte daquela personalidade, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Tenho combatido a lógica do cancelamento porque ela me parece ser lógica, uma versão da lógica da purificação. O mal foi para fora do condomínio e a gente aqui, nós, estamos cada vez mais puros. Isso faz mal para as pessoas e isso a gente sabe, isso está sendo alimentado pela glutonaria do super-eu, né? Ou seja, o super-eu adora esse tipo de coisa. Então, eu sinto aquele prazer de dizer, olha, o mal está lá fora, ele tá longe, e agora eu me sinto simplesmente melhor e superior, porque esse cara saiu da rede, da vida, do bairro, né? Tem uma coisa assim de auto-engano no cancelamento que não vai ser ruim no caso do Gerard Depardieu, no caso do Woody Allen, vai ser ruim porque dali a pouco você está fazendo isso com uma pessoa que você gosta, sua vida vai ficar mais pobre, porque você não conseguiu tratar aquela misoginia, aquele momento de violência, de agressividade, você não conseguiu enfrentar. Cancelar não é enfrentar. Como é que o cara fica depois? Ele vai virar um incel, vai virar um red pill. Você está criando um problema que você não vai... Acho que não vai ser com você, mas alguém vai pagar por isso. O cara, como você falou, na internet não esquece, não tem direito ao perdão, não tem julgamento justo. O que você espera quando você praticar o que é sentido como vingança? A vingança. E a barbarização desse processo, ela vai comer todo mundo. Vamos assim, perder todos. E vamos perder da pior forma possível, que é perder empobrecendo. De alguma maneira, precisamos reverter essa lógica para algum tipo de antídoto inclusivo. O princípio da colocação de um processo transformativo em jogo. O cancelamento ele tem reúne outras coisas muito ruins, né? Por exemplo, ele é feito de forma, muitas vezes, anônima. Anonimato, no mundo, ele tem lá suas serventias, inclusive ele é super importante para situações em que você está sendo oprimido politicamente e para resistir ao anonimato, anônimos é um caminho fundamental. Mas o anonimato para bater numa outra pessoa, o que isso produz? Empoderamento narcísico que vai sair do mundo digital e se transformar em violência, ressentimento, vai se transformar em outros processos muito ruins. Desresponsabilização, desimplicação. Porque a culpa, ela não afeta também a ser perseguido. Mas ela é um momento, né, de, olha, vamos passar da culpa para a responsabilidade, né? Que quer que cada um tenha que ver com isso, mas a responsabilidade também é pouco. A crise climática é só com implicação. Todo mundo tem que se implicar nesse negócio. Racismo é todo mundo. Não é porque você fez um erro, então agora porque você pisou na bola, não é todo mundo o tempo todo, senão não reverte.
Culpa não produz implicação. Culpa produz isolamento, vai lá no canto pensar. Culpa produz exclusão, segregação. Não é o melhor caminho para a gente chegar nisso aí, é produção de cancelamento. Por causa disso também. O lado do cancelador. Não é ruim só para o cancelado. Por o cancelador, isso cria um problema. E aí a gente tem ainda um outro elemento que é assim, o choque entre o funcionamento comunitário, né, digital, e o funcionamento institucional da vida real. São duas lógicas, são duas gramáticas de reconhecimento, são duas formas de produzir autoridade, são duas formas de produzir desejo. E elas vão precisar ter um encaixe melhor. Uma aluna minha, postando, tive o desprazer de encontrar aquele calvo corno hoje quando cheguei para assistir a aula. Daí, mas escuta, vem aqui. Fiz alguma coisa, pisei na bola, me too, qual que é a parada comigo? Não há nenhuma parada. Mas por que então? Não, porque imaginei que você nunca ia ver. Putz, que eu nunca ia ver? Olha como é que funciona. A gente parece tão distante das pessoas. A gente que está nas instituições e que está associado com os velhos, os brancos carecas que mandam no mundo. Tão longe que a palavra não vai bater e voltar. Eu estou falando com a minha turma, não é com você que eu estou agredindo. Temos que conseguir desenosar esse negócio. Então, puxando aí bem perto desses nós aí, nesse mesmo bolo de nós, fico pensando, né, sobre, enfim, toda essa simbologia do ódio, de violência que parece cercar muito o nosso cotidiano, né, bastante depois, nesses 4 anos aí de Bolsonaro, mas não só nisso, na história do Brasil, né, parece que a gente vive exposto em maior ou menor grau, claro, dependendo da cor de pele, da classe social, do lugar que mora, a experiências diárias de violência, né. E aí pode ser, bom, desde imagem de guerra na TV, os discursos de ódio, o cancelamento, a violência da miséria, né, que a gente vê. Parece que a gente vive realmente cercado por experiências de violência, assim. E aí, de que maneira, talvez, esse cotidiano violento faz a gente mais tolerante ou atraído por discursos violentos também? Como será que essas coisas se articulam? Olha, essa é uma pauta que eu acho que a gente precisaria dividir melhor. Eu não sei bem como fazer, mas assim, os estudos clássicos sobre violência dizem que ela é muito covariante com a interpretação social da violência. Ela não é só números que a gente tem brutais de jovens mortos, negros de periferia por violência policial, né? Você tem um número. Mas você tem uma espécie de sentimento social de que a violência se torna um meio legítimo. Ela se torna uma forma autorizada de falar com o outro, de reivindicar, de lutar pelos seus direitos, de atacar o outro que está mais frágil, vulnerável. É assim, uma espécie de linguagem básica que a gente foi deixando e tolerando se estabelecer. Me parece que isso, em grande medida, tem que ver com outro processo que não tenho ideia de como pode ser tratado, resolvido, que é uma espécie assim, de déficit de mediação. Né? Por quê? Esses entreveros, né? Não, você, choquei, né? Faça uma mentira sobre o seu... A pessoa se mata. Então acaba com o site da fofoca e etc. Acho que não vai dar isso. Mas, por outro lado, veja o nível de violência que essa pessoa sofreu gratuitamente, sem mediação. Ou seja, sem ninguém, sem nenhuma instância, sem nenhum caminho para dizer... Escuta, tem que se mexer, você tem que falar alguma coisa agora, porque essa pessoa ela está sofrendo aqui nessa posição. Você tem que reparar esse negócio que você fez para ela. Cotas, inclusão escolar, super avanços incríveis que a gente conseguiu fazer. Onde estão as mediações para isso? Você tem casos de inclusão nas escolas, não tem nem regulamentação para ter. O que você faz com o professor? Que, bom, não sei como é que eu lido com uma criança que tem essa dificuldade da outra. Ou seja, a gente quer
fazer a inclusão, aumentar a diversidade, aumentar a equidade sem pagar a conta de que aumentou o conflito, vai dar mais trabalho. Tem que ter uma pessoa ali, um analista simbólico, um mediador, um podcast de mediação. Elas vão lá e vão falar, escuta, amigo, você fez aqui uma declaração que está importunando essa outra. Tome uma providência, ou então daí sim, a gente vai para um outro nível. Não tem ninguém fazendo isso. Nem quando você vai brigar com a Claro, nem quando você vai brigar com qualquer pessoa. Então, obedece a porrada. Isso cria esse sentimento social de que essa é a lei. Essa é a lei tácita de reconhecimento entre a gente. Volta no sentimento de que eu tô impotente para pegar um conflito e fazer o trabalho de mediação. A gente não está se entendendo, né? Resumindo. Sim, mas eu diria, a gente também não está se desentendendo. Porque para se desentender, eu tenho que chegar lá e falar, por que você postou isso? Porque eu pensei assim. Você pensou assim, eu pensei assado em cima do que você pensou assim. No fundo, a violência, ela nasce de um entendimento excessivo. Eu sei porque você fez isso. Porque você está vendo A, B, C, D e E, e então toma na cabeça. Dunker, muito, muito obrigada. A gente podia continuar aqui por horas. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter topado o nosso convite, estar aqui com a gente. Sempre topo. Já vamos. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Termina aqui mais um episódio do Pauta Pública, mas é só o começo, né, gente? Sexta-feira que vem, bem cedo, eu tô de volta com a Clarissa Levi, com as conversas que a gente não pode mais adiar. O Pauta Pública, além de apresentado por nós, que também cuidamos da pauta e da entrevista do programa, é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. As artes são da Tainá Gonçalves, a coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner e os teasers são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta e que é a nossa identidade sonora desde o começo do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Valeu, ouvintes, valeu, Clara, e até semana que vem. Valeu, Deep, e valeu, gente. Semana que vem estamos de volta bem cedinho. Até!